Obrigado por esta oportunidade. E que a sua palavra possa falar a cada um dos nossos corações e venha ser o seu Espírito Santo a ministrar sobre nós, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, tire todo pensamento, todo impedimento, tudo aquilo que possa tentar roubar essa semente, que saia do nosso meio agora e que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar sobre cada um de nós nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos ler um texto que está em Atos 17:16, amém? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Agora nós vamos ver Atos 17:23, um pouquinho para frente. Atos 17:23 diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Amém? O tema que Deus me trouxe essa manhã é 3 chaves para adoração a Deus. 3 chaves para adoração a Deus. E nós vamos discorrer sobre essas chaves utilizando o exemplo e testemunho de grandes homens de Deus, em que Deus abençoou para que servisse de testemunho para nós. E aqui nós começamos com este texto de Paulo. Veja que Paulo, no primeiro texto que a gente leu, né, Atos 17:16, fala que ele estava em Atenas e ele se comovia em si mesmo vendo aquela cidade entregue à idolatria. E veja que Atenas é o berço, né, da mitologia grega. Lá em Atenas eles adoram a terra, tem o deus da terra, o deus do ar, tem o deus do fogo. Eles adoram todas as coisas, né? E aí a gente vê que eles adoram a criação de Deus, eles adoram as coisas aqui da terra, mas não adoram a Deus. Olha só o que aconteceu. Paulo chegou diante deles e viu eles adorando o sol, a lua, o ar, o mar, o fogo. E sabe o que Paulo falou para eles? Vocês estão certos. Vocês estão certos. Vocês estão adorando a Deus. Olha a inteligência de Paulo. Quando Paulo ele se converteu ao evangelho, tudo para Paulo era para evangelização. Ele não perdia oportunidade de evangelizar, de levar a palavra de Deus, de falar de Jesus em todos os lugares que ele ia. E quando ele viu aquilo, ele viu uma oportunidade de apresentar Jesus para aquele povo. Ele diz: vocês estão certos, mas tem uma coisa muito importante. Vocês não conhecem o Deus que vocês estão adorando. Estava escrito em um dos santuários claramente assim, ele disse que viu escrito ao Deus desconhecido. E ele disse: eu vou lhes apresentar qual é esse Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é Jesus. Primeira chave que Paulo nos traz de adoração a Deus é conhecer a Deus. Muitos adoram a Deus sem saber o que verdadeiramente é Deus. Observe que eles adoravam as criações de Deus, as obras de Deus através da nossa vida,
mas não davam a honra a Deus, davam a honra às próprias coisas criadas. Eles davam honra à lua, sendo que o Criador da lua é o nosso Deus, amém? E aí Paulo começou a trazer a mensagem de Cristo. O próprio Paulo escreveu em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A lua glorifica o nosso Deus, o sol nos traz a glória de Deus, o ar que respiramos nos traz a glória de Deus. Observe que muitas pessoas, mesmo sem ter conhecido Jesus, já tiveram um contato com a glória de Deus. E sabe o que acontece? O ser humano está sempre buscando encontrar a Deus. Por que eles começam a adorar o que não conhecem? Por que eles começam a adorar outras coisas a não ser o verdadeiro Deus? Porque todos têm sede de Deus, porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O nosso corpo físico, que é do pó da terra, a nossa alma, que são nossos sentimentos, a nossa emoção e a nossa espiritualidade, o nosso espírito, que está sempre sedento por encontrar a Deus. E nessa sede muitas pessoas acabam adorando a criação de Deus. Lembra que eu falei que existe até o Deus do fogo? Observe que o Deus do fogo, o fogo não é uma criação, não existe uma plantação de fogo, não existe um vale de fogo. O fogo ele é criado, pode ser até por um evento natural como um raio, mas o fogo geralmente é criado pelas mãos humanas. A gente criou vários dispositivos para gerar o fogo, né? E aí, o fogo é uma obra humana, você percebe isso? E tem pessoas que às vezes adoram outras pessoas, outras obras humanas. Sabe por quê? Porque todo talento, toda sabedoria, toda inteligência é gerada por Deus. Mas muitas vezes as pessoas adoram as habilidades humanas, dando glória ao próprio ser humano e não ao nosso Deus. Por exemplo, teve uma cantora famosa que faleceu recentemente, né? E aí eu comecei a receber no WhatsApp, né? Músicas lindas assim, ela interpretando, e ela cantava uma música assim que ela falava, não sei se é uma composição dela ou de outra pessoa. Aí eu recebi um trecho no WhatsApp, ela falando que um dia iria morar numa estrelinha lá no céu para que a gente pudesse olhar para ela, né? E a letra é linda e é de emocionar, mas observe que é um talento dado por Deus. O talento de qualquer artista, qualquer cantor, qualquer profissional é dado por Deus. Inclusive eu também recebi fotos e matérias falando a respeito que um dia essa cantora, ela cantou na igreja, sabia? Que ela cantou na igreja? Que ela já fez teste para ministério de louvor numa igreja? Olha só, né? Assim como muitos cantores dos mais famosos, né? Como Michael Jackson, que foi testemunha de Jeová. Você já sabia disso? Você sabia disso? Michael Jackson foi testemunha de Jeová. Whitney Houston, Tina Turner, o Dinho do Mamonas Assassinas, todos eles já estiveram na igreja. Um que me surpreendeu, hein? Esse eu não sabia, hein? Pablo Vittar, um dia esteve na igreja também. Todos usando o talento que Deus lhes deu. Mas todo esse talento foi dado por Deus. As obras deles são obras daquilo que Deus colocou na vida deles. E aí muitas vezes as pessoas vão
acham um pouco de Deus em tudo isso, inclusive nas profissões. Você que é um grande profissional, talvez você admire um grande profissional na sua área, um grande empresário na sua área, e todo este talento e inteligência é dado por Deus. Mas Paulo, ele escreveu e nos ensinou que todas as coisas são para louvar o nosso Deus, amém? Eclesiastes 9:10 diz o seguinte: tudo quando te vier a mão a fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me, vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, não é dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Você entende essa mensagem? Você entende essa mensagem? Que a gente tem que fazer conforme as nossas forças o melhor em tudo que nós fizermos. E aqui fala também que não é algumas pessoas que foram feitos os melhores para ocuparem alguns lugares. Aqui fala que a oportunidade está para todos. E aí nós devemos fazer o melhor com o tempo que nos resta. Nós devemos fazer o melhor com a oportunidade que nós temos, para que nós possamos alcançar a excelência. E aqui eu entro na segunda chave. Segunda chave de adoração a Deus é fazer o melhor em tudo que Deus te deu para fazer. Em tudo que Deus te deu oportunidade, faça o melhor. Colossenses 3:23, Paulo escreveu assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Aqui Paulo falava que tudo que você fizer, seja no seu trabalho, seja o seu talento, Deus te deu talentos profissionais, pessoais e ministeriais. Então, seja na sua profissão, seja no seu modo de ser, ou seja no seu ministério, você deve fazer sempre o melhor, como se fosse para Deus e não para os homens. Faça o que o seu patrão te pede como se fosse para Deus. Sirva o seu irmão, o seu familiar, como se fosse para Deus. Faça para o seu inimigo, como se fosse para Deus. Você consegue fazer isso? É difícil, hein? É difícil. Quando você exerce a sua profissão com excelência, Deus é exaltado. Quando alguém se aproxima de você por causa da sua profissão, você tem uma oportunidade de levar Jesus para essa pessoa. Paulo, ele estava ali em Atenas, e Paulo, ele começou a falar, e as pessoas começaram a se reunir em volta de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo, ele era extremamente estudado, inteligente, sábio. Você percebe que na história de Paulo, Jesus Cristo esteve pessoalmente diante de Paulo para recrutá-lo para a obra de Deus, por causa do potencial de Paulo. Deus sabia que através do potencial de Paulo, ele poderia alcançar a muitos. E Jesus esteve diante de Paulo e trouxe Paulo para pregar o evangelho. Paulo, ele falava vários idiomas. Ele estava num lugar, e aí quando ele era interrogado por soldados romanos, ou quando alguns chegavam diante dele,
Ele começava a falar no idioma dos outros que estavam diante dele e ficavam assustados com Paulo. Paulo carregava consigo cartas de reis que ele trocava constantemente, e isso deixava todos espantados. Paulo, ele era formado, ele era um fariseu formado diante de um grande sacerdote, Gamaliel. Gamaliel, em uma oportunidade, pôde defender Paulo e impedir que ele fosse morto, por causa que sabia quem era Paulo. Paulo era uma pessoa extremamente capacitada. E é isso que nós temos que buscar. Ser pessoas extremamente capacitadas, mas não esquecer da graça de Deus. Em todo o tempo levar a presença de Deus. Em todo o tempo glorificar a Deus na nossa profissão, no nosso dia a dia. Em segundo lugar, buscar ter uma personalidade melhor para poder levar Jesus para as pessoas. Poder ter uma personalidade melhor para que Deus seja glorificado através das nossas vidas, para atrair as pessoas para o caminho de Deus, através do que nós somos. Paulo, ele era uma pessoa que dava medo. Paulo, antes de conhecer Jesus, ele matava e perseguia os cristãos. Quando Deus falou com Ananias, vai lá e unge Paulo, unge Saulo, né? Que agora chama-se Paulo. Ele disse, o Senhor não pode me pedir isso. Este homem tem perseguido e tem matado os cristãos. Paulo era terrível. Paulo era conhecido como um assassino de cristãos. E Paulo, ele mudou completamente a sua personalidade, simplesmente para levar o evangelho, para ganhar as pessoas para Jesus. Paulo, ele disse, eu me fiz preso para ganhar os presos, eu me fiz pobre para ganhar os pobres. Paulo, ele não poupava esforços para levar o evangelho. E aí a pergunta que fica para nós é, o que nós temos melhorado para ganhar as pessoas para Jesus? Como nós temos aplicado isso em nossa vida? Terceiro ponto, o nosso ministério. Quando nós fazemos o melhor do nosso ministério, Deus é glorificado. Amém? 1 Samuel 16:17. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita. Agora preste atenção o que ele falou sobre Davi. Que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha só as virtudes de Davi. Quem não queria ter um Davi perto? Quem não queria ser amigo de Davi? Quem não queria ter Davi no seu ministério de louvor, talvez, né? Olha o que diziam de Davi. Davi era bem sucedido profissionalmente. Davi, ele fazia o melhor profissionalmente. Ele era uma pessoa espetacular, como uma pessoa para se conviver junto. E Davi, ele tinha a presença de Deus. O ministério de Davi era uma bênção. Olha o que as pessoas falavam de Davi, né? E isso nos traz uma pergunta. O que as pessoas falam de mim? O que as pessoas falam de mim? Pensa aí, o que as pessoas falam de mim? É isso que nós temos que pensar. Pastora Vânia vai até se lembrar disso. Quando nós namorávamos ainda, éramos jovens, eu tinha 17, 18 anos.
Às vezes ela falava, não vamos fazer, não vamos sair, não vamos para esse lugar, vai saber que as pessoas vão pensar. Eu falei, mas nós não vamos fazer nada de errado, não me importa o que as pessoas pensam. Eu não me importava com o que as pessoas pensam, mas nós devemos nos importar pelo que as pessoas pensam, para dar um bom testemunho, para levar Jesus até essas pessoas. Hoje eu me preocupo muito com o que as pessoas pensam. E é isso que nós temos que pensar. O que as pessoas falam de mim? O que nós melhoramos de um ano para cá? Neste ano você melhorou? Neste ano, eu vi até um artista falando, né? Que aí na pandemia muita gente começou a falar assim, não, agora as pessoas vão melhorar, né? Que essa pandemia, as pessoas vão começar a melhorar. Aí tinha um artista falando, vai melhorar nada, daqui a pouco volta tudo como era, porque assim, o que aconteceu? Lá em São Paulo, o rio Tietê ele ficou mais limpo, o rio Tietê ele teve uma melhora durante a pandemia, e é por isso que vinham falando, não, agora as pessoas estão melhorando nada, esse artista falava, a hora que o povo poder sair para a rua de novo, vai estragar tudo de novo. E isso pode ser uma verdade, inclusive, né? Nós temos que buscar melhorar, nós temos que buscar crescer, cada dia. E preste atenção numa coisa, você viu que o rei mandou chamar a Davi, porque ele era excelente. Então só quem tem excelência vai estar diante do rei. Amém? Você quer estar diante do rei? Tenha excelência no que você faz. Se você for excelente como profissional, excelente como pessoa, excelente no seu ministério, Deus vai te colocar em lugares especiais. Amém? Glórias a Deus. E já com essa afirmação, nós entramos na terceira chave, que é buscar a bênção de Deus em primeiro lugar. Buscar a bênção de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 já deve estar até decorado, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Um personagem que me trazia sempre muito conflito, muita confusão, é Jacó, por causa de como foi a trajetória de Jacó. Jacó, ele começou já no nascimento dele numa luta terrível, né? Que ele queria nascer primeiro, que ele queria ser o primogênito. E aí o que aconteceu? Jacó, ele não foi o primogênito. O primogênito foi o seu irmão Esaú. E aí a gente viu o quê? Que ele comprou a primogenitura de Esaú, depois ele enganou seu pai para abençoá-lo, e mesmo assim, Deus o abençoou. E isso me trouxe uma confusão, porque por que Deus aprovou a trajetória de Jacó? Isso para mim era muito difícil de entender. Por que Deus aprovou a trajetória de Jacó? Eu gostaria de ler Gênesis 32, 28. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha aqui a chave. Ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Israel passou a ser o seu nome. Israel é o nome do povo de Deus. Israel é o Deus que nós servimos, é o Deus de Israel.
Porque Deus aprovou de tal maneira a Jacó? Porque Jacó, em toda a sua trajetória, o seu alvo foi sempre alcançar a Deus. Ele esteve sempre lutando para ter a presença de Deus. Você percebe na história de Jacó, se você não conhece bem, vai lá e leia a história de Jacó. Você vai perceber que Jacó, ele fez um plano para conseguir a primogenitura. Ele fez um plano bem detalhado. E eu acredito, depois que Deus falou comigo a respeito disso, que ele sabia que talvez ele teria que deixar a terra dele, deixar a herança dele. Jacó, ele tinha direito a uma grande herança de seu pai, mas por causa disso, ele abandonou até as posses financeiras, porque a prioridade dele era ter a bênção de Deus. Gênesis 33:9 diz o seguinte: mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que o tomou. Observe que quando Esaú encontra com Jacó, Jacó trouxe muitos presentes para dar para Esaú, porque essa era a primeira vez que Jacó via a Esaú depois que ele havia fugido, depois que ele havia comprado aquela primogenitura. Era a primeira vez que Jacó se encontrava com Esaú. Ele havia se preparado para aquele momento. Ele havia levado muitos presentes, muitas coisas. E aí ele chegou e Esaú viu aquilo e falou assim: não, eu tenho bastante, eu não preciso. Mas você percebeu que Jacó não disse que ele tinha bastante. Jacó disse que tinha de tudo. Tudo. Sem a bênção de Deus, podemos ter bastante. Estes artistas que eu te falei, imagina quanto eles têm, né? Mas como eu disse, alguns deles deixaram a casa de Deus em busca dessas coisas, né? Em busca de ter bastante. Aleluia! Mas aqui Jacó, ele disse que tinha tudo. Quem nasceu para ter tudo? Jacó ou Esaú? Quem nasceu para ter tudo? Quem era o primogênito? Esaú. Esaú não nasceu para ter bastante. Esaú nasceu para ter tudo. Mas Esaú vendeu a sua primogenitura, a bênção de Deus, por um prato de lentilha. Muitos nascem com a bênção de Deus, com um ministério dentro de uma família de Deus, tem tudo para ter tudo, mas eles não valorizam. Sabe por que Jacó comprou a primogenitura de Esaú? Porque ele viu que Esaú não valorizava. Se Esaú fosse uma pessoa firme, que valorizava a bênção de Deus, você acha que Jacó teria feito uma proposta sequer pela primogenitura? Não teria nem feito a proposta. Mas Jacó olhava Esaú e falava: nossa, Esaú pode ter tudo e ele não quer saber.
Esaú pode ter tudo e ele não dá valor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Deus quer que você tenha tudo. Fique de pé. Talvez você está até carregando o seu projeto de vida, ou você já começou a preencher o seu projeto de vida. Mas saiba que sem a presença de Deus, você pode ter bastante, mas você nunca vai ter tudo. A presença de Deus vai te levar a ter tudo. Talvez eu falei nomes aqui de pessoas que têm bilhões, mas talvez aqui dentro dessa igreja tem pessoas que têm muito mais do que essas pessoas. Louvado seja Deus. Por exemplo, a Whitney Houston, ela era da igreja, adorava a Deus, ia na igreja mesmo depois da fama. Pouco antes de morrer, ela tinha deixado de ir à igreja. E aí, em 2012, ela foi encontrada morta dentro de um local luxuoso, dentro de uma banheira luxuosa e com suspeita de overdose de cocaína. Ela estava num lugar luxuoso, ela tinha bastante. Mas será que ela tinha tudo para ter morrido sozinha dessa situação? Hoje aqui eu vejo talvez pessoas que têm muito mais do que essas pessoas que têm bilhões, milhões. E agora você precisa começar a valorizar isso. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Primeiramente, conheça seu Deus. Em segundo lugar, faça o melhor do que Deus te deu. E em terceiro lugar, busque a bênção de Deus a todo custo. Comece a colocar diante de Deus agora. Comece a pensar no seu projeto de vida de hoje em diante. O que você pretende da sua vida e em todas as coisas que Deus esteja na frente. Deus quer que vocês tenham muitas posses. Jacó, ele se tornou um homem rico, um homem de muitas posses, mas a prioridade dele era sempre estar diante de Deus. Então, que a nossa prioridade seja estar diante de Deus. Talvez nós nem precisamos de tanto, nem precisamos de ter bastante, mas com aquilo que Deus nos dá, nós podemos ter tudo. Quando Jesus disse para os discípulos saírem para evangelizar, ele disse assim: não levem comida e não levem roupas, porque Deus vai cuidar de vocês. Aleluia! Feche seus olhos, comece a pedir a Deus, peça para Ele restaurar a sua vida. Faça compromisso de Deus que a partir de agora, não é nem 2022, a partir de agora, dezembro de 21, que você vai fazer o melhor de tudo que Deus colocar na sua mão, que você vai fazer o melhor da sua profissão, que você vai fazer o melhor para as pessoas, que você vai ser uma pessoa melhor, que você vai ser uma pessoa que querem estar do seu lado, que você também vai crescer no seu ministério. Talvez tenha alguns que dizem: eu não tenho nenhum ministério.
Todos temos um ministério diante de Deus, porque o principal ministério é: ide, fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O maior ministério é ganhar almas para o reino de Deus. Sem isso nada tem sentido. Fazer parte do ministério de louvor não tem sentido nenhum se eu não ganhar almas para o reino de Deus. Pregar a palavra não tem sentido nenhum se eu não ganhar almas para o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, receba o ministério de Deus para a sua vida. Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai fazer você melhorar a partir de agora. Não é em 2022, é em 2021. Deus ainda tem preparado grandes coisas para a sua vida. Você que estava triste e depressivo, igual muitas pessoas que têm bastante, mas não são felizes. Não são felizes porque não tem o principal, que é a graça de Deus. Saiba que o principal você já tem. Saiba que o principal, que é a graça de Deus, você já conhece. Conheça o seu Deus, leia a Bíblia, dobra seu joelho, ore todos os dias ao seu Deus e Ele te visitará poderosamente. Santo Deus e poderoso Pai, nós te glorificamos e te agradecemos por essa palavra, ó Pai. Ajuda-nos a te conhecer melhor a cada dia, ó Pai. Ajuda-nos a te conhecer verdadeiramente, que nós não venhamos adorar as suas obras, não venhamos adorar as nossas próprias obras mais do que a Ti, ó Pai. Que nós venhamos adorar a Deus acima de todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a conhecer a Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer o melhor em tudo que nós fizermos, ó Pai. Capacita cada um de nós, ajuda-nos a usar aquilo que o Senhor nos deu de maneira extraordinária, em nome de Jesus. E o mais importante, ó Pai, que possamos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. É isso que nós te pedimos nessa manhã, ó Pai. É isso que nós te glorificamos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Aplauda o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.